Meus caros, hoje é dia de nós olharmos para a jurisprudência da semana, a jurisprudência prática, né? Aquela que a gente pode usar de alguma maneira no seu contencioso civil, criminal, enfim, na sua litigância lá em juízo. E me chamou muito a atenção um julgado em HC da sexta turma do STJ, que no meu modo de ver fala o óbvio, mas eu aprendi uma coisa na vida. O óbvio tem que ser dito. E quem me ensinou isso foi ele, o Daniel Kahneman, por conta do jeito que o nosso cérebro funciona. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre uso essa expressão, né? What you see is all there is. Só existe aquilo que você está vendo. E como normalmente o óbvio não é dito, ele não está sendo visto, ou seja, ele não está no nosso radar do nosso pensamento automático. Então a gente acaba se esquecendo. Então, quando vem esses julgados que dizem o óbvio, eles são bastante úteis para quem se preocupa em traçar uma boa argumentação em juízo. E especificamente, nesse caso, eu estou falando dessa decisão da sexta turma, da decisão que diz o seguinte: o direito de silêncio do réu no interrogatório, em juízo, ele pode ser exercido parcialmente. O que isso significa? O réu pode optar por responder às perguntas da defesa, mas não responder às perguntas da acusação ou às perguntas do juiz. Em resumo, na verdade, o réu pode escolher as perguntas que ele responde. Ah, Eric, mas isso não tem utilidade nenhuma. Discordo, porque se o advogado de defesa dominar bem as técnicas de inquirição, ele pode fazer as perguntas da maneira correta para construir uma argumentação persuasiva a partir das respostas. Ah, mas o juiz sabe que o réu está mentindo. Existe o processo consciente e o processo inconsciente. Primeiro que mesmo que o juiz ache isso, e a gente nunca vai saber se é verdade, mas mesmo que o juiz ache isso, a grande verdade é que ele vai ser impactado por uma história coerente, porque o cérebro não escolhe, isso é feito de maneira automática dentro lá do nosso sistema 1. Então, a depender da linha de defesa, o advogado deve adotar uma determinada técnica argumentativa. Então, por exemplo, se o advogado, se a peça acusatória conta uma história coerente, né, com começo, meio e fim, pautada num resultado e demonstrando uma autoria dolosa ou culposa, é necessário que se façam perguntas que ou quebrem a lógica dessa história ou construam uma nova história que pareça ser mais verossímil do que essa. Uma história de um álibi, uma história de ausência de culpa, uma história de uma culpa concorrente ou de uma culpa de um outro agente prevalente àquela sua, ou de uma culpa exclusiva da vítima, né? A gente vai falando aqui de delitos culposos. Enfim, tudo vai depender do caso concreto, tá certo? E assim sendo, né, e bem orientado o réu, ou seja, réu, você não responderá às perguntas da acusação, porque nós não temos controle sobre essas perguntas e o advogado percebe que ele não tem controle sobre como o réu há de respondê-las. Será que o réu há de respondê-las da maneira mais correta? Será que eu consigo orientar o réu para que ele dê respostas que tenham o poder de quebrar o poder argumentativo da acusação, a história, entre aspas, coerente que a acusação está contando? Ah, Eric, eu não tenho. Então é melhor pedir para que ele invoque o direito ao silêncio. E aí vem o STJ e diz: você pode fazer isso e ainda assim ele pode responder às suas perguntas. Tá certo? Então, apesar de ser óbvio, né, e de novo, o óbvio tem que ser dito para que todos nós nos lembremos de que ele existe, a decisão do STJ dá
um ferramental maior, né? Traz mais poder de argumentação persuasiva para a defesa do réu em juízo. Então é importante que você saiba e que você absorva e inclua isso dentro do seu repertório argumentativo. Você que é advogado criminalista ou que eventualmente trabalha com o direito penal. Tá certo, meus amigos? Então, esse é o nosso áudio de hoje, em cima de um julgado de direito penal interessante, importante do STJ. Valeu, galera!